Olá pessoal, questão relativamente difícil de matemática que a gente vai resolver agora. Questão de matemática que envolve números aleatórios, ou seja, números que são sorteados, por exemplo, tá? Mas sempre usando a lógica, a gente vai usar a lógica para responder essa questão. Vamos lá. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos, uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la como convocação para interessados. Acontece que por um defeito de computador foram gerados 5 algarismos, tá? 5 algarismos. Cinco algarismos, né? Foram gerados distintos e nenhum deles aparecerão dígitos pares. Então são todos ímpares, ok? Números ímpares. 1, 3, 5, 7 e 9, ok? Bom, em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é... Então, essa é a pergunta que a gente se faz. Então, eu vou começar a responder para vocês qual é a ordem de chegada. Qual é a ordem de chegada? Bom, inicialmente eu vou ter que usar o que a gente chama de teorema fundamental da contagem, que envolve números fatoriais. Tá? Fundamental da contagem. A gente tem que sempre, num número que estiver colocando aqui, por exemplo, eu tenho que analisar os quatro e fazer multiplicações numéricas desses números. Tá? Então, eu vou começar pela primeira lógica do exercício. O número é 7593, né? 913. Muito bem. Então, na primeira possibilidade, eu posso começar com o número 1, 3 e 5, nessa casa aqui. Tá? Então eu tenho 3 possibilidades e mais 4 números aleatórios, que eu vou chamar de fatorial, com essa exclamação. Uma aulinha rápida. Fatorial, 2 fatorial, é 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3, que é 6. 4 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Então é 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. Claro? Então é isso que eu vou utilizar. Então, voltando, minha primeira análise, eu posso colocar as iniciais 1, 3 e 5 de 3 maneiras, vezes fatorial 4, que vai dar 24. Então vai ser 3 vezes 24 possibilidades. Vão ser 72 possibilidades iniciais. Eu vou ter 72 chamadas, tá? Então eu já posso descartar todos os números aqui, A, B e C. Todos descartados, ó. São incorretos. Vou ficar entre D e E. Vamos lá. Bom, muito bem, queridos. Então, segunda análise. Professor, agora é o seguinte, né? Lembrando que o número escolhido é 75913. Certo? Então, qual outra possibilidade? Julgando que o primeiro número seja 7, como havíamos pensado no número aqui, ó. Então vamos lá. Ó. Já coloquei as possibilidades de 1, 3 e 5, certo? Com essas iniciais eu teria 72 pessoas na frente. Pessoas chamadas. Tá? Beleza. Então guardemos esse número 72, tá? Agora, julgando que é 7, o primeiro número, então eu vou ter duas possibilidades para o segundo, que seria 1 e 3. Se eu colocasse 1 e 3, então eu teria duas possibilidades, né? E 3 casas, ó. 1, 2, 3. Então, 3 fatorial. Como vimos, queridos,
3 fatorial é igual a 6. 1 vezes 2 vezes 3. 3 fatorial. 3 fatorial quer dizer o seguinte, que eu multiplico todos os números até 3. Vai 2 vezes 6, que é igual a 12 possibilidades. Então, 12 chamadas. Então, até agora eu tenho 12 mais 72. Ok? Na terceira análise que eu vou fazer mais uma análise. Terceira análise lógica. Lembrando que eu ainda tenho 2, são 5 números. Então, ó, o número, só relembrando, para vocês não se perderem, é 75.913. Voltando aquelas 5 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, né? Ó, vai ter 5 números, ok? Bom, nós já colocamos 7 e 5, ó, usando a lógica. Agora, volta a colocar aquele 1 e 3 aqui, ó. 1 e 3. Então, tem duas possibilidades e duas casas restantes. 2 fatorial. 2 vezes 2 fatorial é 2 vezes 2, que é igual a 4. Ok? Então, eu acrescento mais 4 aqui. Vai ficar 72 mais 12, que já foram chamados, mais 4. Olha lá. Certo? E por último, são só números ímpares, não é? O número todo, o que eu teria? Então, eu teria uma possibilidade. Uma possibilidade. Ok? Quando eu coloco aqui 1 e 3, pode ser 751, ó, que vem antes, ó, 751 ou 753. Certo? Bom, aqui uma possibilidade. Então, eu encerro a minha matemática aqui, ó. A minha possibilidade vai ser igual a quanto? Façam comigo, ó. 72 mais 12 mais 4 mais 1. 2 mais 2, 4. Com mais 4, 8. Com mais 1, 9. 7 mais 1, 8. Então, 84, colocação dele, é o 89º. Resposta, item E, de elefante, de Eberhard, ok? Professor que vos fala. Então, a resposta é 89, a posição, então, de chamada. Uma questão realmente um pouco difícil, tá? A questão envolve matemática e a teoria fundamental da contagem. Lembrando, então, que as casas que faltam, você sempre coloca o fatorial. Tá? Fatorial, lembrando, quando coloca-se um número fatorial, todos os números antecessores a ele e ele mesmo, multiplicados. Tá? Você vai ter isso. Ó. A ordem aqui não importa, pode ser 1 vezes 2 que dá na mesma. Tá? Uma questão difícil essa, considerada. Tá? Muito difícil de fazer na hora da prova, mas se você pegar a manha desse exercício, não é tão difícil. Isso serve para placa de carro também. Tá? Aleatoriamente. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.